e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está aqui presente, para a turma que está no YouTube nos assistindo. Sejamos todos bem-vindos à casa do Sr. Raul Cury. É com muita alegria que estamos aqui. Saímos de nossas casas, mesmo quem está em casa está assistindo, mas a gente está ligado em Jesus, isso é que importa. Agradecer a Fernanda pela preparação do ambiente, Fer. Cada dia mais linda, né, Fer? Então, nós vamos dar início à nossa reunião. Uma vez, na última terça-feira do mês, a gente sempre faz um tema livre e hoje é o dia. E o Aureliano Neto vai falar para nós hoje o Espiritismo e o sentido da vida. Mas para a gente preparar o ambiente, eu vou convidar a nossa amiga Dani para fazer a leitura inicial do livro Pão Nosso. Depois a nossa amiga Rideme vem fazer a prece do Anjo Ismael e aí é com você, Aureliano. Muito obrigada. Boa palestra a todos. Nossa, o áudio é alto. Boa noite a todos. Do livro Pão Nosso, né? A mensagem de número 132. Em tudo. Tornando-nos recomendáveis em tudo. Na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Está em Paulo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4. A maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades do culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar assíduos as assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados. No capítulo das relações com Deus. Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Que dizer de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa, a que pertence e mergulhado em palavrões no santuário doméstico? Não são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas felicidades e blasfemos nas angústias do coração. Por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores tão só para ser incensado por eles durante algumas horas da semana em genuflexão? Atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns quanto nas vias públicas. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas e de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto, nos conectar com Jesus para ouvir a oração do Anjo Ismael, que é o protetor do Brasil. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os seus humildes irmãos, pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor,
abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do seu reino, e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acha ligado ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho de virtude e único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, pela paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol dos imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e receba a nossa súplica pela humildade inteira. Que assim seja. Boa noite a todos. E agradecer, por estar aqui novamente, o carinho de vocês, dessa casa que tanto me acolheu no momento em que eu mais precisei. Em especial na figura do Claudinei, que naquele 7 de outubro de 2018, onde eu estava sem chão, ele conseguiu me mostrar a luz e estar aqui hoje na posição que estou. Então, queria pedir a espiritualidade amiga aqui presente, o nosso Mestre Jesus, que ilumine minhas palavras e que essas palavras possam encontrar sentido para cada um de vocês, assim como aquele dia fez sentido para mim. E a Claudinha me pediu para falar sobre a valorização da vida. É um tema que desde 2018, então, eu venho estudando, porque quando minha vida estava assim, tremendo buraco, onde não tinha pulmão, não tinha coração, não tinha estômago, não tinha nada. Era um grande vazio existencial. O vazio existencial nada mais é do que a ausência de Deus. E a gente venceu uma epidemia de Covid, está numa de dengue, mas ainda a gente não venceu a epidemia do vazio existencial. E eu gosto muito dessa figura com a qual eu me identifiquei em 2012, desse escultor aí, Albert George. Ele intitulou ela como Melancholy. Ele então esculpiu um homem em bronze de tamanho natural, que está sozinho, solitário, sentado no banco da praça com a cabeça baixada. Ele tem um enorme buraco no peito, deixando sem coração, sem espaço para o ar dos pulmões. Esta estátua é a representação do homem sem Deus. Ele olha para dentro de si e não encontra nada. Somente vazio, frustração, melancolia, solidão, desespero. Falta de sentido na vida, falta de esperança, falta coragem, falta rumo. Costumo dizer que esse é o Aureliano de 2018. Mesmo tendo casa, tendo família, tendo filho, tendo profissão, ganhando bem, mas faltava alguma coisa. O espírito de Joseph Gleber, que é um espírito que trabalha na região de Belo Horizonte, acho que é o Dr. Roberto Lúcio, que psicografou o livro, que chama O Homem Sadio, ele fala que as doenças, esse vazio, é a desconexão entre criatura e Criador. E a saúde é o contrário, é a conexão com o Criador. Se a gente está conectado com o belo e com o divino, a gente sempre vai vencer os percalços do caminho. Então, afinal, o que é o sentido da vida? Em 2015,
quando ainda não era espírita, mas já tinha algumas afinidades, né? Quando meu sogro faleceu. E eu achei esse livro, Pensamento e Vida, do Emmanuel, né? Ele nada mais é do que um pronto-socorro para a gente ter na cabeceira da cama. Lá tem diversas mensagens que servem no dia a dia, né? E quando eu li o prefácio dele, eu li esse trecho que está em negrito: estamos temporariamente internados na esfera física. Poxa, quem que fica internado? É pessoa sadia ou é pessoa doente? Então quer dizer que não todos nós, mas a grande maioria de nós estamos doentes. E se estamos doentes, aqui nesta terra, a terra é um grande hospital. E se a terra é um grande hospital, quais são os nossos remédios, os nossos médicos, os nossos enfermeiros que vão cuidar da gente, né? E engraçado que quando ele fala de pensamento e vida, o pensamento ele nos dá a vida, mas se o nosso pensamento não está elevado em Deus, ele nos dá a doença. A gente fica fadado ao adoecimento. Ele continua, né, que ele fala que esse livro ainda uma vez, de que nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor, né, que é do nosso Pai Celestial. Então, ou seja, se a gente não policiar os nossos pensamentos, a gente só vai atrair negatividade para a gente. E nesse caso aqui, os obsessores, eles não são convidados assim, né? A gente prepara a mesa para eles, o café, porque a gente está pensando neles o tempo todo, né? Então é a gente que chama eles, e a gente tem a mania de nos culpar. Fala, nossa, tem um espírito ruim do meu lado, um sofredor, mas é a gente que está vibrando nessa frequência, né? No livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz descreve 2 tipos de comprimentos de onda. As ondas mentais nada mais são do que ondas energéticas. Quando a gente fala vamos elevar o pensamento a Deus, a gente vai entrar na frequência energética dos espíritos bons. Só que no dia a dia, durante os percalços do dia a dia, a gente fica bravo, a gente xinga, a gente resmunga, a gente fala mal. E com isso a gente convida os nossos obsessores. E quando a gente libera esses canais mediúnicos, energéticos, a gente se liga e começa todo esse processo mental com a gente. Então, se a gente está na Terra internado como um doente, por que a gente encarna? Se Deus é infinitamente bom e justo, como fala lá na primeira questão do Livro dos Espíritos, por que Deus obriga a gente a encarnar? Seria uma maldade de Deus, né? A gente vir para sofrer, para ficar internado nesse grande hospital. E lá no Livro dos Espíritos ele fala, né, qual o objetivo da encarnação? Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Se Deus criou todo mundo simples e ignorante, a gente vai fazer essas encarnações ao longo dos milênios para a gente chegar à perfeição moral. A perfeição divina, talvez, né, uma perfeição crística, mas a moral, pelo menos, né? Para uns vai ser expiação, para outros missão, né? Tem aí Chico Xavier, né? Eurípides Barçanufo, Madre Teresa, Divaldo Franco, né? E tem os missionários em casa também, os que são anônimos, né? Aquela mãe de família, o pai de família que trabalha duro, dá uma educação, religião, dá uma moral para aquele filho, né? Mas para que a gente tem que alcançar essa perfeição, né? Porque a gente tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. É aí que está a expiação, a prova, né? Então a gente tem que suportar essas dores, né? Mas afinal, o que são essas vicissitudes, né? Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 399, sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado, ao mesmo tempo provas vistas ao futuro, seguir-se-á que é da natureza de tais vicissitudes que possa deduzir de gênero que foi a existência anterior. Talvez o Aureliano que esteja aqui, né, passou muitos percalços anteriormente,
Hoje, né, alguns me conhecem, hoje eu estou como médico, eu fico imaginando como que eu fui no passado, né? Devo ter feito mal para muita gente, para ter que fazer bem para muita gente. Mas eu não posso me apegar a isso. Porque se eu me apegar a isso, minha vida fica sem sentido, né? Eu tô aqui hoje para fazer o bem hoje. O passado tem o véu do esquecimento, eu já não lembro mais. Talvez alguns sonhos venham, né? Quando a gente era da Inquisição, falava para o público, pegava dinheiro e depois queimava a turma vivo. Né? Mas hoje não. E até mesmo as faltas do passado dessa vida, né? Se eu cometi um erro e reparei, que bom, aprendi. Que não volte a pecar mais, né? Igual Jesus falava, levante e não peques mais. Então a resposta, muita miúde, é possível que, pois cada um é punido naquilo por onde pecou. Mas eu estou aqui hoje, não estou sofrendo o mesmo mal que eu causei no passado. Porque Deus é infinitamente bom e justo. A dor que eu tenho hoje é uma dor bem menor do que aquela que eu causei em alguma outra encarnação. Só que para essa encarnação, essa dor é tremenda. Né? Porque a gente não tem noção da dor que foi causada no passado. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa cada espírito são tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Então, se a gente for pegar ao longo das encarnações, a gente vai ter um passado, que é dessa encarnação, mas vidas passadas. E a gente tem um futuro, o qual ainda é incerto. Nosso futuro vai definir das nossas ações hoje. Em que eu estou pensando, o bem que eu estou fazendo ao próximo. Né? Tem mais outra questão sobre vicissitude. Essas vicissitudes são sempre punição das faltas atuais? Não, já dissemos, são provas impostas por Deus ou que vós mesmos escolhestes como espírito antes de encarnardes. Quando a gente lê lá Nosso Lar, a gente está lá no Ministério da Reencarnação, aprendendo ali ao longo de 100, 200, 250 anos, para a gente voltar aqui e fazer diferente. Né? Quem viu o Nosso Lar 2 fica muito claro isso, né? Nos Mensageiros de Luz. Lá. Eles lá estudando, mas na hora que eles chegam lá, a gente não lembra e costuma fazer errado de novo. Né? Para expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune das infrações da lei de Deus, e sobretudo da lei da justiça. Né? Então, o que é vicissitude? Né? A gente às vezes vê, escuta essas palavras, mas eu mesmo, na hora que eu fui ler sobre vicissitude, não sabia o que era. Eu achava que era algum vício, alguma coisa, e não é. Então, vicissitude vem do latim e diz respeito a circunstâncias contrárias e desfavoráveis. É o revés, é os desafios, são os percalços, as pedras no caminho. Hoje foi um dia engraçado porque deu tudo errado para eu estar aqui hoje. Mas o deu certo que estou aqui. Né? Então o carro estragou, o meu colega que ia segurar o plantão não pôde segurar. Aí eu falei assim, foi eles que se virem lá, meu compromisso está aqui. Então assim, percalço a gente vai ter. Né? Só que como que a gente vai lidar com esses percalços? O problema costuma ter várias facetas. Uma delas vai nos ensinar alguma coisa. Né? E de acordo com o Espiritismo, essas vicissitudes são as provações das quais os espíritos devem suportar a existência quando está aqui no mundo físico, no plano material, para aprimorar a existência. Né? Acho que talvez a primeira vicissitude mais difícil seja reencarnar. Quem queria reencarnar aqui? Deve ser muito difícil reencarnar. Lembro que agora no filme, né, eu esqueci o nome do benfeitor lá, que era o... Como é que ele chama? Hilário, não lembro, do Mensageiros. Na hora que o Fernando vai reencarnar, ele só fala assim para ele, boa sorte. E como se diz, né? Não vai ser fácil. Né? Então, reencarnar, a gente não sabe, né, quando a gente chega aqui, se vai nascer rico, se vai nascer pobre, se vai ficar doente, se não vai ficar doente, se vai perder um filho, que é uma experiência mais dolorosa do que perder um filho. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso. Mas todas as mães que sentam no meu consultório, elas têm aquele buraco no peito.
porque elas perdem o sentido da vida. A família, né? Aguentar marido, aguentar esposa, aguentar os filhos, né? Que você fala, nossa, eu te dei tanta educação e você faz isso hoje comigo, né? Ou o filho aguentar o pai e falar, nossa, meu pai é alcoólatra, a gente deu todo amor e carinho. Ou meu pai, né, arrumou outra, abandonou. O trabalho, quem que não tem um chefe que é chato, que pega no pé, né, que onde a gente é desvalorizado e fala, nossa, eu preciso estar ganhando mais. Ninguém me vê aqui envelhecer. Quem quer ficar velho? Eu mesmo, quando olho, falei, nossa, como que 10 anos atrás eu fazia isso e aquilo, e hoje eu não consigo mais fazer. O corpo não responde mais ao cérebro. E agora imagina quando a gente está com 80, 90, 100 anos, onde a gente está isolado da família, porque está todo mundo trabalhando, às vezes a gente fica sentado no sofá só refletindo aqueles 90 anos que passou. O qual eu fui ruim, o que eu poderia ter feito e não fiz. Os arrependimentos, né? Deve ser a pior fase da vida. Porque se a gente for ainda tiver muito débito na vida presente, vamos ficar muito deprimidos. Pois é, a gente, ó, os velhinhos no asilo, filho abandonou, eu por muito tempo fui voluntário no asilo, você sentava para conversar, meu filho não vem cá me ver, mas na hora que você começa a conversar, você fala o tanto que aquele pai ou aquela mãe foi ruim com aquele filho. E você vai esperar o quê? Né? Perdoar é muito difícil. Quem aqui já perdoou? Eu acho que eu nunca perdoei na vida. Ainda preciso aprender. Mas perdoar deve ser muito difícil. Você perdoar um pai que te abandonou, uma mãe que te abandonou. Né? Então, julgar é muito fácil. Né? As doenças... As doenças devem ser a parte mais também uma das partes mais difíceis, porque tendo a gente consciência daquilo que a gente está, talvez um câncer, né, uma doença crônica que não tem tratamento, né, e vai depender muito de como a gente lida com essa doença. Né, eu não sei se vocês conhecem o Dr. Paulo Fructuoso, ele é um cirurgião oncológico do Rio de Janeiro. Durante a década de 80, ele fazia fenômenos de materialização lá no Centro Espírita Frei Galvão, dentro da Mata da Gávea. E ele conta de um caso nas palestras dele, até num livro que chama Medicina Mediúnica do Futuro, onde eles faziam fenômeno de materialização, eles colocaram uma senhora com câncer, um câncer terminal intratável, que até suspenderam a quimioterapia. E o Frederickson, que era o espírito que comandava a materialização junto do outro médium, ficava falando em inglês lá, maravilhoso, maravilhoso. E o Dr. Paulo falou, mas como assim? A pessoa tá definhando, tá magra. Pois a aura dela exala pureza, porque ela entendeu o verdadeiro sentido da doença. Né? Ela não blasfemou, falou, nossa, por que está acontecendo isso comigo? Não criticou, julgou os médicos que não conseguiram dar a cura, mas ela pegou aquilo e entendeu que aquele sofrimento fazia parte para a pureza da alma dela. E ela conseguiu vencer essa encarnação. Né? E Frederickson fala lá durante a palestra assim, que na hora que ela desencarnar, ela já subiria direto, não precisaria ficar no umbral, porque ela já entendeu que era o verdadeiro sentido daquela encarnação. Desencarnar, né, que é esse exemplo que eu dei, e outras. Tem, né, dívida financeira, o pessoal do Rio Grande do Sul agora, imagina, que tristeza. Hoje você tem tudo, amanhã você não tem nada, não tem onde ir, não tem a roupa do corpo, não tem nenhum documento. Né? Muitas dessas pessoas vão acabar enlouquecendo, né? Ficam sem chão. E aí que entra o verdadeiro sentido da vida. Esse slide aqui é para resumir um pouco o que eu falei. Né? Então, assim, se Deus criou a gente simples e ignorante e a gente precisa chegar na perfeição moral, a gente vai ter um passado, vai ter um presente e vai ter um futuro. Então, nossa vida tem um enredo, tem uma história. Se a gente pegar todas as nossas encarnações e virem como eu saí e onde eu cheguei, a gente vai ter um enredo, a gente vai ter um sentido da vida, um caminho.
da onde eu comecei e da onde eu cheguei. E venci as vicissitudes. Se eu estou aqui hoje, nessa encarnação, remoendo o meu passado, não vai adiantar de nada. Porque eu vou ficar deprimido, vou ficar triste, se eu não mudar o meu pensamento. E se eu ficar sofrendo com o meu futuro, o que vai ser de mim amanhã, eu vou ficar ansioso. Vou ficar com taquicardia, vai ter dor no peito, vou passar mal. Né? Então a gente tem que viver o presente e dar sentido a toda dor que surge. Porque Deus manda as vicissitudes para nos testar. É a famosa resiliência, resignação. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é o maior capítulo do livro, onde ele trata da dor, da nossa sofrência. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois é deles o reino dos céus. Mas adianta eu vir aqui para sofrer apenas para sofrer? Aí é masoquismo. Né? Eu erro, continuo errando, aumenta a minha dor e a dor daqueles que estão próximos. Eu não vou aprender com a minha dor em nenhum momento se eu não aprender masoquismo. Eu tenho que tirar uma história, eu tenho que tirar uma lição desse sofrimento. Então, as aflições nossas, a gente tem fora dessa vida e nessa vida, né? E elas podem estar se interligadas ainda como reparação ou não, né? E os homens muitas vezes caem por sua culpa, vítimas da imprevidência, de seu orgulho e da sua ambição, né? Quantas pessoas aí que tinham uma vida estabilizada e começam a gastar noitadas, não ajudar o próximo e perde tudo. E fica deprimido lá, deitado na cama. Mas não, Deus mandou a lição. Falei, meu filho, freia. Você não pode ficar nesse consumismo, nesse materialismo. Mas não, continua fazendo as mesmas coisas que levaram ao adoecimento. Se arruinam por falta de ordem, de perseverança, mal proceder, não sabendo limitar seus desejos. Desses desejos aqui tem muitos, né? Tem os vícios, alcoolismo, sexo, compras desenfreadas, né? Vício em comida. Eu costumo dizer lá para os meus pacientes às vezes, né? A pessoa está lá doente, já não tem muito mais o que fazer, porque ela continua naquela viciação, né? Falei assim, nossa, mas se você continuar fazendo as mesmas coisas que te levaram ao infarto, por exemplo, você nunca vai melhorar. É beber, é fumar, é não fazer atividade física, é ficar estressado, ficar irritado, né? E Deus é infinitamente bom e justo. A gente tem a lei de ação e reação, né? Então tudo que a gente vai oferecer, ele vai retornar. Mas nunca vai retornar na mesma frequência. Sempre vai ser um pouquinho menor. Porque Deus não quer aquele código de Hammurabi, que era, né, do Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente. Sempre vai vir menos. Conforme o princípio de causa e efeito que nos traçam a lei da reencarnação, cada qual de nós traz consigo a soma de tudo que já fez de si, com a obrigação de subtrair os males que tenhamos colecionado até a completa extinção, multiplicando os bens que já possuamos para dividi-los com os outros na construção geral da felicidade. A gente vai diminuindo os nossos débitos e multiplicando as nossas benesses. E eu costumo falar assim para os sofredores, né? Todo mundo que senta lá na cadeira de frente fala assim, porque você não conhece minha vida. O meu sofrimento é o maior que todo mundo. Aí tem um quadro de Jesus no meu consultório, foi assim, porque você não viu o sofrimento desse, né? Que foi humilhado, que foi traído pelos amigos, que veio trazer a boa nova e foi duvidado, né? Então, assim, a gente ainda é muito egoísta de achar que o meu sofrimento é o maior que de todo mundo. Mas esse cubo mágico aqui, ó, seria a nossa encarnação. Em cada corzinha dessa, uma vicissitude. E essas cores, se a gente englobar
em grandes blocos. Então, no trabalho, eu tenho um colega que é maledicente, eu tenho um chefe que é ruim comigo, tem a minha perspectiva que não sou valorizado, vou dar uma cor para ele, por exemplo. Né? Em casa, meu filho faz isso, minha esposa faz aquilo, o marido faz aquilo outro, vou dar uma outra cor. E se a gente começa a dar sentido a essas cores, a gente vai organizar esse cubo dessa maneira. Todos os problemas agora estão facetados de um lado só. E esse lado tem que trazer para mim uma visão diferente da qual aquela visão bagunçada estava mostrando. Será que é tudo aquilo mesmo que eu estava achando que eu sou? Né? No trabalho, será que eu mereço aquele aumento? Será que meu colega não está falando mal de mim porque realmente eu fiz alguma coisa ruim? Né? Então a gente tem que fazer esse exame de autoconsciência diariamente. Tirar um final do dia. Falar, nossa, o que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim? Porque se eu não fizer isso, vai passar no automático, eu não vou dar sentido à minha vida. O Aureliano de 2018 achava que era o bambambam. Falei, eu ajudo todo mundo, eu faço isso, eu estudo pra caramba. Mas, na verdade, o básico eu não fazia. Que amar ao próximo, às vezes humilhava alguém, desrespeitava. Entendeu? A partir daí que eu percebi que opa, tem alguma coisa errada, e eu consegui encaixar essas vicissitudes nesse cubo mágico, eu percebi o quanto eu tenho que ser mais introspectivo nessa questão de autoexame da mente. Quem de nós para 5 minutos no dia para meditar nossas ações? Difícil. Né? E esse autoexame da consciência deveria ser ensinado desde pequeno, na escola, em casa, ainda mais agora com celular, onde as informações são rápidas demais. Às vezes acontece alguma coisa, em 30 segundos a gente já recebeu no WhatsApp. Né? Quanto tempo você está mexendo no telefone? Nossa, o telefone está lento. Cara, foi só 5 segundos. Esse imediatismo está destruindo o nosso sentido de viver. A gente quer tudo para hoje, para agora. Né? E eu gosto muito desse exemplo aqui. E até via uma palestra, né, para embasar um pouco, e Divaldo Franco falou dele também, Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um psiquiatra, foi um neurologista e foi psicólogo. Nasceu em 1917 na Áustria, 1907, me perdoe, e ele era judeu. E quando ele acabou de formar, a Alemanha nazista tomou conta da Europa. E ele foi pego, ele e toda a tua família. E antes disso, ele criou uma teoria, chamava uma teoria psicológica, né, psicoterapêutica, que é logoterapia. E ele falava o seguinte: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Ele, com 33 anos, noivo da sua noiva, seus pais foram pegados e colocados no campo de concentração e cada um foi para um lado. Ele nunca mais os viu. E ele se apegou muito à sua terapia, em que todo o sofrimento tem um sentido. Vai muito de encontro com o que o Espiritismo prega, né? E depois que ele saiu do campo de concentração, né, ele passou por 5 campos de concentração. Ele escreveu em 3 dias um livro que chama Um Psicólogo no Campo de Concentração, e depois ele colocou a sua teoria de novo e fez o tratado de logoterapia e escreveu o livro Em Busca de Sentido, que até hoje ainda é um best-seller. O Frankl, quando estava nos campos de concentração, ele sempre buscava um sentido naquele sofrimento. E ele usava suas técnicas de psicoterapia que ele criou para tentar provar que ele ia conseguir sair daquela ali. Então, por exemplo, às vezes ele estava lá trabalhando num campo e via uma montanha. Ele falava, e ele gostava de escalada. Eu falei assim, ainda vou escalar essa montanha quando isso tudo acabar. Quando ele estava lá nos pavilhões, que eram para 50 pessoas e tinham 200, ele falava assim, saindo daqui eu quero dormir numa cama bem gostosa. Então ele projetava-se para o futuro.
Então, querendo ou não, ele usava a lei da atração, que é uma lei divina. Né? Ele mentaliza aquilo que ele quer. Então, ele mentalizava que ele estaria em Harvard dando aula. Posteriormente, ele estava em Harvard dando aula. Ele mentalizava ele fora dali, pilotando o avião, porque era um sonho dele. Então, quando ele passava os aviões, ele falava, ainda vou aprender a pilotar um avião. Então, essa projeção que ele usava, ele foi uma das técnicas que ele usou. E como que ele falava na logoterapia? Ele falava da tríade trágica, né? Ele falava da dor, da culpa e da morte. De acordo com todo o sofrimento nosso, a gente está fadado a ter isso, dor, culpa e a morte. Se a gente faz alguma coisa errada, acontece alguma coisa, a gente tem dor, e se a culpa vem de nós, a gente se sente culpado. E se a gente está doente, a gente procura alguma coisa para justificar, se culpa, né? Ele fala que a superação desses sofrimentos é possível porque o potencial humano sempre nos permite operar com eles para alavancar o nosso desenvolvimento. Ou seja, através da dor, da culpa, eu consigo me alavancar para diminuir o sofrimento. O homem é capaz de transmutar a dor em uma fonte de realização. Ele sempre falava, ele tinha alguns amigos lá, e ele sempre falava, se você encontrar a minha noiva, ele falava o nome dela, fala para ela que eu vou encontrarei e que eu a amo. Né? Então ele buscava tirar esse sofrimento dele de solidão, né? Porque perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a noiva. Falava para ela que eu a amo. Quando ele saiu de lá, ele conheceu uma outra pessoa, mas ele nunca deixou de amar aquela pessoa. Mesmo ele dando sentido naquele momento que ele gostava daquela pessoa, ele nunca a esqueceu. A Tilly, se não me engano o nome dela. Da culpa, a gente pode extrair uma oportunidade de aprimoramento pessoal. Poxa, eu errei, eu casei mal alguém. O que eu posso fazer agora para reparar esse erro? A partir da morte, pode tomar-se consciência da transitoriedade da vida e utilizá-la como catalisador para tomar decisões mais responsáveis. Né? Essa vida, essa encarnação, ela é transitória. O espírito é imortal. Ele, como judeu, ele acreditava que o corpo era dotado de um espírito, mas não acreditava em reencarnação. Então ele falava que nessa transitoriedade a gente tinha que tomar consciência daquilo que a gente estava fazendo para sobreviver àquele momento. Né? E as nossas respostas para as dores? Né? Onde que a gente vai achar? No Evangelho de Jesus. No Evangelho de Jesus tem resposta para tudo. Né? E esses dias eu estava lá meio preocupado, né? Aí saiu uma irmã da congregação, tirou uma oração lá e falava justamente, Senhor Jesus, em meio às minhas dores eu te proclamo, eu te chamo, né? Quantas vezes a gente esquece de chamar Jesus? E se colocar no lugar dele, né? O que Jesus faria? Ou diferente, o que Jesus não faria, né? E aqui um resuminho, né? Como lidar com essas vicissitudes da vida, né? A primeira é resignação, resiliência. Não deixar se abater por qualquer percalço que seja uma dificuldade financeira, uma perda afetiva, né? Que seja morte de um filho, morte de um pai, morte de uma mãe, né? E vamos fixar nos ensinamentos de Jesus. Essa resignação, ela ajuda a nos diminuir a dor, diminuir o sofrimento, e a gente fica com mais disposto a aprender de acordo com os ensinamentos de Deus. Ao invés de reclamar e sentir-se injustiçado, que tal a gente refletir sobre nossas ações? Né? Eu falo, Aureliano de 2018, não achava que estava errado. Mas na hora que eu comecei a fazer um exame de consciência, eu falei, poxa, o que está acontecendo? A gente consegue pegar os erros, consertar e fazer diferente daqui para frente. Essa vicissitude pode estar ou não, né, vinculada a um erro dessa existência. Se for dessa existência, é até mais fácil corrigir. Se eu ofendi alguém, vou lá, peço desculpa e não cometo mais esse erro. Né? E mesmo que esteja ligado às vidas passadas, não vamos sofrer, porque por essa vida, pela vida passada, já não há mais o que eu possa fazer. Mas eu consigo fazer coisas boas e acumular e multiplicar para as próximas encarnações. Esquecimentos dessas faltas talvez é um obstáculo, né, para o nosso progresso.
Porque tem aquele ditado, né? Quem bate, esquece, mas quem apanha, não, né? Às vezes, se eu fiz mal para alguém, aquele alguém tá sempre cutucando. Ah, mas você fez aquilo outro. Mesmo que você não cometa mais esse erro, isso às vezes vai estar ligado. E aí que tá. Não rebaixar o pensamento nessas horas, né? Aceite e faça diferente sempre. Allan Kardec fala, né, que reconhece o verdadeiro espírita quando ele consegue dominar as suas más tendências, né? Então vamos observar os nossos comportamentos e inclinações negativas e corrigir. Só que a gente só consegue observar isso se a gente fizer um autoexame da consciência. Aí para fazer isso a reforma íntima, né, que o Cido falou bem domingo. Quem quiser tá no YouTube aí do União Fraternal sobre reforma íntima, né? E mudar tem que ser sempre, para a gente mudar tem que estar sempre associado a elevar os nossos pensamentos. Se a gente querer mudar, mas cometer os mesmos erros, ou seja, se a gente não deixar aquela vibração para trás, a gente não vai conseguir melhorar. Então é o autoexame da consciência, Evangelho no lar, os ensinamentos de Jesus, os livros da doutrina espírita, né, que são várias obras. Tem um livro do Leon Denis, que é a dor, como que é? A dor... Nele tem até um documento, eu esqueci o nome do livro, mas esse livro é muito legal, porque ele dá sentido aos nossos sofrimentos. E tem uma publicação médica, a destino do ser, da dor e do sofrimento, alguma coisa assim. Tem até um documento médico, onde vários médicos encarnados analisaram esse livro e colocaram em vários blocos as dores, os tipos de dores. E deram um significado a essa dor. É muito legal esse livro, vale a pena a gente ler. E eu gosto muito do Pensamento e Vida também. Eu gosto de deixar, ou tem PDF no celular, né? Hoje, sei lá, né? Tive uma briga em casa. Você vai lá ler uma mensagem sobre família, né? A gente está ali para reparar os nossos erros passados, tanto nessa quanto na vida passada. A gente vem mais por afinidade, mas tem aqueles que a gente vem por reparação, né? Essa é a mensagem que eu queria deixar sobre o sentido da vida, né? Ninguém está aqui sofrendo por acaso, né? A gente tem que pegar esse sofrimento e dar um significado para ele. A partir do momento que a gente dar o significado, a gente vai entender o que está acontecendo, a gente vai sair melhor do que chegou naquela dor, né? Então, só para encerrar, essa frase de André Luiz que eu gosto muito, né? A maioria dos doentes não quer saúde, quer apenas anestesia, né? Isso é muito duro de ouvir isso. Eu quero melhorar, mas eu não tenho força. Do jeito que tá, não tá gostoso, mas vamos continuar, né? Então é o exame da autoconsciência diariamente, para falar assim, meu Deus, eu preciso sair dessa, tá? E gratidão aí à casa mais uma vez. Espero ter cumprido com o objetivo, né, de falar um pouquinho, né, do sentido da vida. Hoje eu já falo isso com menos sofrimento, mas ainda a gente tem os altos e baixos. Todo dia vai ter uma dor nova. E essa dor nova, tem que pegar ela e pensar o que ela está me trazendo, né? Se eu não fizer isso, ficar deitado na minha cama, no quarto escuro com a janela fechada, eu não vou vencer, né? Então, sempre buscar elevar o pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, que veio aí, nos ensinou, e toda a literatura que a gente tem aí hoje, né? A gente tem resposta para tudo. Bom, muito obrigado a todos aí, gratidão sempre. Bem, meus amigos, agradecer ao Aureliano pelas palavras. Muito bom te ouvir. Como a gente brinca, tá contratado, né, Aureliano? Pessoal,
eu vou fazer a prece final, aí depois tem o momento dos passes, mas eu queria falar da nossa amiga Sonira, que essa semana a gente teve a grata surpresa de que o Encontro Espírita de Inverno está lotado, não há mais vagas, né? Foi muito, muito procurado, a gente está muito feliz. Desde o dia 20, que não tem mais vaga. Então tem gente procurando, mas infelizmente vai ter que esperar o ano que vem para o presencial e talvez, né, a gente está atrás da internet ainda, né, Sonira? A Sonira está buscando para a gente poder passar ao vivo o evento. Mas tem também o encontro de jovens, viu, pessoal, que vai ser dia 22 e dia 23 de junho, no mesmo final de semana. Então ainda há vagas para os jovens no @Mocidade em Movimento, lá no Instagram tem o link da inscrição, tá bom? E vai ser na PAI aqui. São 2 dias, vem jovens de muitas cidades aqui da nossa região. Estamos muito ansiosos com esse dia. Então divulguem para os amigos que tem ainda algum jovem que queira participar, que há vagas, tá bom? Então nós vamos fazer a prece final, aí vocês podem permanecer sentados que alguém vai chamá-los para ir para a Câmara de Passe. Então vamos, meus queridos amigos, sentindo nesse ambiente a paz, a harmonia, nessa casa abençoada. Vamos pensar em Jesus, nosso mestre de amor. Vamos agradecer a Ele, ao nosso Pai, por estarmos aqui, porque é com a permissão de Deus que conseguimos chegar até aqui. Então, muito obrigada, mestre, muito obrigada, meu Pai, pela oportunidade que temos de poder ouvir a palavra de Jesus, os ensinamentos que Ele tão amorosamente trouxe para nós, que possamos fazer calar em nossos corações, em nosso dia a dia, tudo aquilo que aqui ouvimos, tudo que o Evangelho prega para nós, aplicar em nossos lares, com os nossos familiares, que assim, com certeza, quanto mais o bem a gente planta, mais a gente apaga os nossos erros do passado. E o Senhor, meu Pai, que tanto sabe das nossas dificuldades, ainda assim, Senhor, te rogamos que nos ampare na nossa jornada, que ilumine os nossos caminhos, para que possamos sempre tomar o caminho do bem, o caminho da caridade. E rogamos, Senhor, que possa auxiliar também todos aqueles que sabemos, que trazemos em nossos pensamentos que estão em sofrimento, que eles possam ser amparados de alguma forma, que possa chegar a mão amiga até eles, para que eles possam ter um lenitivo para suas angústias e para suas aflições. Rogamos, ó Pai, pelo nosso planeta Terra, pelo nosso continente, pelo nosso país e pela região no sul do nosso país, que os trabalhadores espirituais possam envolver a todos os encarnados que ali sofrem, para que eles possam ter um alento para os momentos difíceis que vêm passando. E assim, Senhor, te pedimos que quando chegarmos em nossos lares, que possamos encontrar essa mesma paz que aqui sentimos e que possamos então enfrentar mais essa semana com muito amor no coração. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, meus amigos. Muito obrigada, viu?